verá agora a nossa opinião do que a gente achou do trailer do Star Wars. Esse mesmo que você está vendo aí, ó, Rise of the Skywalker. Este canal chama-se Meio Leigos e eu sou o Matheus. Sou o WC, seja bem-vindo. Já que você clicou aí, agora você vai assistir até o final. Bom, vamos falar aqui do trailer, como já disse. E, bom, eu vou dizer um pouco do que eu achei do trailer. A princípio eu já adorei, me empolgou. Teve muita coisa que eu não deu pra entender e deixou muita questão, tipo, e aí, e agora? Vai ter Palpatine, vai ter fantasma, vai ter isso, vai ter aquilo, onde a Rey tava? E aí? Aí a gente vai discutir um pouco e vai teorizar um pouquinho sobre isso agora. Perfeito, há 2 dias a gente teve aí o evento do Star Wars, né? E eles apresentaram coisas sobre a saga, novidades, lançamentos, teve um pouquinho do jogo novo e o tão esperado trailer do episódio 9. Né? A gente teve o trailer e o título. Né? Muita gente acreditava que ia ser só o título. Aí a gente teve o trailer também. No geral, a gente teve aqui um trailer muito mais parecido com o do episódio 7 do que o do episódio 8. Acho que a pegada, por ser o mesmo diretor, acho que ele veio com a mesma energia. Inclusive, ele começa da mesma forma que o Despertar da Força. Que ela parece ofegante lá e num deserto, de repente começa a ação ali. Assim como o fim, né? Assim como o fim. A mesma estrutura, a mesma ideia de trailer pra mostrar pra gente um pouco de como vai ser o filme. Sim, o que vem com o diretor, né? Não adianta. A gente tem agora a mesma cabeça que construiu o episódio 7, voltando pra esse, então toda a linguagem vem junto. Assim, eu não sou nenhum entusiasta do que a Disney está fazendo com Star Wars no cinema, nos últimos filmes. Gosto do Rogue One, acho que ele é o melhor, mas na questão criativa, no geral, acho que tem muito mais erro do que acerto. Tá? E esse trailer, ele representa, na minha opinião, ele representa isso. Ele representa um certo desespero da Lucasfilm e da Disney em agradar. Então você tem um trailer de 2 minutos, você não teve um teaser, eles lançaram de cara um trailer, de primeiro, cena de ação, cena de emoção, perseguição, você tem indícios de batalha talvez de sabre, já abre com a sequência de ação, né, da Rey usando o sabre, então você tem cenas mais emotivas, da Leia com ela, então é um trailer para agradar. Eu acho que eles estão sendo muito cuidadosos, né, com a propaganda para esse novo filme. Eles querem acertar, chamaram até o JJ para isso, e aí usaram desse evento, desse trailer, para mostrar pro fã, olha, vamos tentar fazer algo como foi no Despertar da Força e vamos tentar arrumar para aqueles fãs que não gostaram no Last Jedi. Então vai ser um filme para todo mundo, e na minha opinião, sinceramente, se conseguir arrumar o que foi feito no The Last Jedi, porque, diga-se de passagem, The Last Jedi acabou com tudo que o JJ estava querendo fazer. Então o JJ está de volta para tentar arrumar. E é isso que a Disney quer fazer nesse filme aí, e mostra isso nesse trailer. Né? Perfeito. Assim, uma coisa para ficar registrado. Você vê uma propaganda ainda muito positiva da Disney, da Lucasfilm, com o episódio 8. E eu acho isso me irrita um pouco, porque assim, é um filme que nitidamente, por mais que tenha feito dinheiro, tá? Bilheteria não significa nada. Um filme que não agradou a maioria, tá? E disfarçam isso de todas as formas possíveis. Então, quem não gostou do filme, não é que o filme é uma bosta. Você não gostou do filme porque você é um machista, porque agora tem mulher na sala. Você não gostou do filme porque tem um ator negro, secundário, até um dos principais dá pra chamar. Né? Então, o filme não é ruim, é você que é um merda. Você não gostou porque você é um preconceituoso, você é tudo isso. É triste você ver que o cara que passou 30, 40 anos da vida dele consumindo esses personagens, esses produtos, é tratado assim quando lhe é oferecido algo que não lhe agrada. Entendeu? A Disney ela não admite isso de forma alguma. Por que chamar o JJ de volta? O Rian Johnson não foi tão bom? Mantém ele. Por que ele não vai manter? Porque não gostaram do filme do cara. Entendeu? Eles estão apostando em tudo que é mais seguro. Tudo que eles acham ok, vai agradar a maioria, talvez conserte melhor as coisas que foram desconstruídas no último filme.
Então ele começa parecido com o primeiro do Despertar da Força, só que o que a gente pode ver ali, algo já aconteceu, porque a Rey, ela tá com o sabre de luz dela, ela não tá com a equipe dela, o Finn, o Poe e tudo mais. Aí a nave, não dá pra saber se a nave deu uma volta ou não, o que o trailer dá pra gente entender é que ela tá vindo agora. Parece que é o Kylo Ren que tá ali, parece que é, dá pra entender que é isso aí. Mas aí eu te pergunto, por que ele não atirou nela? O que aconteceu antes? Depois disso, depois dessa cena, a nave vem pra perto dela, ela faz uma cena de salto e tenta cortar a asa. Se vocês repararem, depois que ela acende o sabre de luz, ela tenta causar um dano ou cortar a asa ou fazer alguma coisa na nave para que ela caia. Não é mesmo? Perfeito. Querendo ou não, uma pessoa contra uma nave indo pra cima dela. Parece que seja uma Jedi. Se você tem um sabre, você vai usar força, ou você vai tentar cortar o bagulho, não é o que eu faria. Né? Perfeito. A gente tem a impressão de que é uma cena de ação que é uma continuação de outra cena maior. É um pedaço pequeno de um pedaço muito maior. Então, por isso que ela já está ofegante, né, no começo da cena. Então você vê que já houve uma perseguição ou uma luta, talvez até. Então, isso pode querer dizer muito sobre onde ela está. Aquelas montanhas mais rochosas que a gente tem ali nessa cena, a gente não vê tanto em Jakku. Jakku é muito mais dunas de areia. Só que não tem dois sóis. Se você reparar, parece o sol, mas é um sol só. Então pode ser que não seja nem Jakku e nem Tatooine. Então sobe o planeta do Rogue One. E por que a gente cita esse planeta também? Justamente por causa do sabre. É um sabre que foi destruído no último filme, rachado no meio. Inclusive o cristalzinho de Kyber. O cristal, exatamente. Uhum. E o que acontece no planeta de Rogue One? Mineração do cristal. Será que a Rey foi atrás de um outro... Ela ali na reconstrução do sabre, ela precisa de um cristal. Mas lembro, curiosamente, coincidência ou não, lembra o planeta de Rogue One. Então pode ser que ali seja para unir mais a saga. E a sonoridade legal. Ia ser interessante também. Mais interessante do que ser Tatooine ou o que ela ia fazer em Jakku. Não me incomodaria se fosse justamente aquele planeta atrás de mais um cristal para arrumar o sabre. Temos a cidade à noite e uma nave chegando nessa cidade à noite. Parece uma cidade em um planeta, vamos dizer assim, uma cidade escondida, digamos assim. Então, por isso, a gente pode achar que pode ser o planeta do Lando, onde o Lando tá, porque o Lando ficou, 30 anos? 30 anos. Mais de 30 anos por aí sabe-se lá onde. Então ele pode ter ficado em outra cidade ou na mesma cidade, não se sabe. Mas tem uma nave chegando. Lembrando que essa nave depois, na outra parte do trailer, ela cai, ela é derrubada, mas num período diferente do dia. Mas enfim, temos essa cena de alguém chegando aí. Não é a Primeira Ordem, a gente acha, né? Sim. Por quê? A Primeira Ordem, normalmente, o próprio Império, enfim, é uma questão militar, né? Você nunca chega num lugar sozinho, em menor número. Você sempre chega em comboio, com naves menores, soldados, enfim, por uma invasão, por exemplo. E ali é uma nave pequena, sozinha, não parece ser nenhuma nave do Imperial, enfim, da Primeira Ordem, não lembra. Parece uma nave, então a gente acredita que seja uma nave dos heróis, né? Eles estão chegando naquela cidade. Pela geografia da cidade, a gente vê que é uma cidade muito, muito escondida, né? Parece um pico de uma montanha, algo do tipo. Algo alto, sim, ou escondido mesmo. Perfeito. E você está ali entre nuvens. Pode ser uma rima visual que o diretor quis colocar para rimar com o quê? Com a cidade das nuvens. Então por isso que a gente falou do Lando. Pode ser que ali esteja o Lando escondido, né? E eles faz parte da característica do personagem. E aí eles talvez vão atrás do Lando, até porque na primeira trilogia eles vão atrás do Lando pra buscar uma informação, né? Sim. Então, o Lando é um informante, ele é um informante, é um cara que sabe. Então, quem melhor do que ele pra saber a informação, por exemplo, do MacGuffin, do que eles estão procurando. Então faz sentido. E é uma coisa que a gente quer desde o 7º filme. Na sequência a gente tem uma cena de ação, uma cena de batalha, aparentemente grandiosa. Uma invasão ali da Primeira Ordem, o Kylo Ren acertando um nativo ali do planeta. Que lembra muito aqueles, eu não lembro o nome dele, mas aqueles carinha lá que tem até em jogo. Né? Do Tatooine, né? Tatooine. É o Povo da Areia. É o Povo da Areia. Lembra o Povo da Areia, mas... mas eles vão em floresta queimada, dá pra ver, né? Galho seco. E na sequência temos alguém remontando o elmo do Kylo Ren.
Talvez a parte do antebraço que a gente vê pode ser uma luva maior, né, já que tá lidando ali com solda, pode ser. Ou pode ser simplesmente um ferreiro ali, enfim, alguém trabalhando no traje dele. E tem um simbolismo em ele reconstruir a máscara, né? O que você acha que ele vai fazer isso? Cara, eu acho que pode ser uma tentativa do J.J. Abrams de refazer aquilo que ele estava fazendo no primeiro, que é a questão da máscara, de fazer o que o avô dele estava tentando fazer, terminar, né, isso daí, o que foi abruptamente cortado no último Jedi. Então, o fato dele estar reconstruindo o elmo dele pode representar isso pro J.J., que é continuar a saga que ele quer. Não dá pra saber se ele vai usar capacete no começo do filme, ou ele tira no final, ou ele começa sem e aí no final ele volta a usar. E o capacete é muito simbólico pra ele, né? Uhum. Representa a imagem do Darth Vader que ele se espelha. Sim. Então, por isso ele não usa o capacete porque precisa, não precisa. Né? Precisa. É um símbolo algo importante pra ele, como símbolo, como ideal, enfim. E o fato de ele voltar a usar nesse filme mostra que o diretor do sétimo talvez nunca planejou tirar, né, o capacete dele. Sim. Aí veio outro cara e fez o que quis fazer. Mas enfim. Enfim. Próxima parte do trailer tá lá o Finn e o Poe, o que parece ser no mesmo planeta onde a Rey está. Lembrando que o Finn, ele tá usando uma roupa parecida com a da Rey e levando a arma dela do primeiro filme, que é aquela arma de bastão. O planeta que ele tá ali, aparentemente, é o mesmo que a Rey tá na abertura do trailer, né? Sim. É um planeta desértico, rochoso. E o fato do Finn estar carregando o sabre da Rey, ele pode até teorizar em cima disso um pouquinho também, né? Você vê que na abertura do trailer ela tá só com o sabre e a pistola que o Han Solo entrega pra ela no episódio 7. Pode significar justamente a nova personalidade da Rey, de se rever como uma Jedi. E outra coisa, lembrando que ela leu, né? Pelo que dá a entender no começo do filme que o Luke fala, ela absorveu, ou leu, ou foi autodidata, né, digamos assim, na religião Jedi. Sim. Então ela deve, no mínimo ali, naquela hora ali, pelo que a gente pode compreender pelo trailer, que ela já sabe lutar, já sabe dominar, pelo menos um pouco a arte da força, e sabe usar o seu sabre. Lembrando que ela consertou. Ela reconstruiu o sabre, né? Ela reconstruiu e leu os livros. Sim. Então, E o sabre, de acordo com o próprio Darth Vader, é o que conclui um treinamento de um Jedi. É assim que você cria um seu sabre. Você aprende a construir o próprio sabre, você já é um Jedi. É. Então talvez a própria ela esteja se vendo assim e ok, minha arma agora é o meu sabre, eu não preciso mais do bastão. E ela dá o bastão pro Finn usar. E é interessante ela guardar, né, a arma do Han Solo, mesmo já sendo a Jedi, ela tem uma arma, pistola, você vê que realmente é um simbolismo paterno com ela, né? Sim. É muito legal, muito bacana. Bom, depois disso, Rolando na Milênio. temos o Lando junto com o Chewie e o BB-8 com o seu novo companheirinho aí, que parece um Robozinho, secador né? de cabelo. Secadorzinho de cabelo, tá lá junto com ele. É aquele pedacinho do trailer nostálgico. É, Olha que aí, Lando na Millennium Falcon, olha serve- fãs serve de pros 40 anos que nós xingamos de racistas e homofóbicos e enfim. Olha aí, ó, o Lando na Millennium. Bom, é isso. É Então, uma ceninha genérica nostálgica. não tem nem Pra como jogar. saber pra onde que eles estão fazendo ali. É ali- só serve pra ser nostálgico. genérico, é genérico. Bom, aí a gente tem duas cenas bem rapidinhas, né? Também nostálgicas. A primeira é a Leia segurando a medalha que ela entrega pro Han Solo e pro Luke no final do episódio 4, né, depois eles destruírem a Estrela da Morte. E na sequência a gente tem um abraço dela com a Rey. A Rey chorando, é uma cena emotiva, é a parte mais emotiva do trailer, né, lembrando que a atriz morreu. E, assim, o pessoal já tá todo assim, uau, que cena emocionante, cara, Fisher, eu estou chorando, não sei o que, vou chorar no cinema. Cara, vamos lembrar que são cenas excluídas do filme 7, tá? São cenas que ficaram de fora, não foram aprovadas, não ficaram com boa qualidade, e aqui estão sendo reutilizadas. A gente vê que a cena dela abraçando a Rey é toda tratada em CGI, você vê que o fundo não é aquele fundo que elas estão mesmo. E o próprio visual da Rey nesse filme é por causa dessas cenas reutilizadas, porque as cenas são do filme 7. E qual roupa a Rey estava no filme 7? Aquela branca, mais tecido, de Jakku. E por isso que voltou. Porque o visual dela no Last Jedi, pra mim, é muito melhor.
Eu também acho. É muito mais muito legal. mais da hora. A roupa cinza de Jedi é muito mais legal. E aqui a gente volta pra aquele pano branco. Eu não gostei disso, mas a razão é justamente as cenas reutilizadas da Carrie Fisher. Dá pra entender, né? Não tem muito o que fazer, né? Infelizmente. Mas assim, então lembrando, o pessoal aí tá chorando, se acabando todo, sendo excluída, cara. Que foi, sabe? E bom, aí temos uma das cenas finais, que tá todo mundo, o elenco todo, parado em uma montanha, né? No alto de uma montanha. Menos o R2. Menos o R2. Foi esquecido, não aparece no trailer. Mano, tem até o secador de cabelo lá. Mas não tem o R2. Mas não tem o R2. Vamos fazer o quê, né? R2! Na verdade, eu acho que não aparece nenhuma cena, né? Do trailer. Não tem trailer, né? Esquece, até o C3PO aparece e não tem o R2. Estranho. Bom, e tá lá todo mundo olhando para o que parece ser um destroço de uma Estrela da Morte. Na saga Skywalker a gente tem planetas temáticos, vamos dizer assim. Tem um que é todo de floresta, tem outros que são todo de deserto, tem outro que é todo água, como o planeta dos clonadores, né, no episódio 2. E aqui a gente vê um planeta muito parecido com o que o Luke estava, né, do primeiro Templo Jedi. Mas o que diabos uma ruína de Estrela da Morte está fazendo ali? O que está fazendo ali? O que é aquilo? Não é o planeta do Luke. Das duas Estrelas da Morte que a gente teve na saga, se for uma mesmo, provavelmente é a primeira. A segunda teria caído em Endor. E Endor não tem aquele oceano. Então pode ser a primeira Estrela da Morte. Algum planeta ali que ela estava orbitando próximo, atraiu, os destroços caiu ali. Se for, pode ser também que o próprio Palpatine tenha planejado outras Estrelas da Morte. Pode ser em outros lugares da galáxia, enfim. Umas que foram destruídas depois, ou só começaram a ser construídas e não foram terminadas, já que teve a queda do Império. Então talvez seja uma Estrela da Morte inédita. Pode ser também uma Estrela da Morte sendo construída que parou de ser. Os caras pararam de construir, seja lá o porquê, e aí foi descoberto pela Rey. Agora, saber o que é, qual é o MacGuffin, o que eles estão fazendo parado lá, porque tá todo mundo lá, ao que dá a entender, pelo trailer pelo menos, que eles chegaram onde eles estavam indo, né? Procurando, encontraram o que eles estavam procurando. E não necessariamente só por isso é o final do filme. Não quer dizer que é o final, quer dizer que é o final do filme. Apenas um trailer. Apenas um trailer, né? O trailer pode enganar muito. O trailer ele é feito para enganar. Feito para enganar. Para enganar, exatamente. E aí acontece, na sequência, acho que é o que a maior questão desse trailer. Sem dúvida. Que é a risada do Palpatine. Né? Óbvio. Teorias já estão explodindo, internet afora, todo mundo tem uma teoria diferente. E a gente vai falar alguma coisinha aqui. Nunca teve nada na força, assim, nunca se juntou à força o lado negro. Então, como ele morreu, não é um fantasma, não é alguma coisa assim. Pode ser uma outra explicação, ele pode ter passado por um holograma, aquilo pode ser uma mensagem, aquilo pode ser um robô, pode ser o que for, mas força eu acho que não é. Porque ele era literalmente do lado, ele era praticamente o lado sombrio do bagulho. A gente tem na saga Skywalker, por mais que nessa trilogia, essa é a nova trilogia nova, né? Não, mas agora a gente fala a trilogia original, prequel, e a trilogia nova agora, a trilogia da Rey. Então a gente, nesses últimos filmes, a gente foi completamente deixado de lado toda a questão do Sith, até do Jedi, né? Se a gente pegar o último Jedi, é totalmente desconstruído, a religião do Jedi. Então, e é muito pouco explorado, ainda menos ainda os Sith, são completamente pouco explorados. E no universo expandido de Star Wars, tanto o antigo, que já não vale mais, quanto alguma coisa que a Disney está construindo com os livros e os games agora, é o fato de muitos darts, eles procurarem uma alternativa à morte. Né? O Sith ele não aceita morrer. Então a gente tem o Grievous, por exemplo, que o corpo dele foi destruído e ele passa os órgãos principais e a mente dele para um corpo totalmente de robô. Com Darth Vader também, para ele não morrer, o Palpatine coloca o Anakin naquela roupa também, põe membros robóticos. A gente tem o Sidious, né? O Palpatine falando pro Anakin sobre o Plagueis, que ele era tão obcecado com isso que ele não queria só manipular a vida, como retardar a morte, ou até reverter a morte. Então, isso que a gente, essas coisas que a gente pega do todo, né, da saga, a gente pode chegar à conclusão que um Sith ele não se torna um fantasma da força. Ele não se une à força depois que morre como um Jedi.
né? Se a gente pegar as palavras do próprio George Lucas, a força, o equilíbrio na força é apenas o lado da luz. A força é uma coisa boa. Ela não é sobre morte, sobre ódio, não. A força é uma coisa boa. Então, o equilíbrio na força é não existir o lado sombrio. Ele ser completamente extirpado. Então, não faz sentido um Sith que macula a força de todas as formas possíveis. O próprio sabre de um Sith, o cristal é sangrado, né? Ele sangra, por isso que é a cor vermelha. Então não faz sentido um cara desse se unir à força maior, né? A força, o lado bom da força e virar um fantasma. Então provavelmente o que a gente vai ver ali do Palpatine é um droide. A gente tem uma cena no jogo, no Battlefront 2, que você tem ali um holograma, né, com o rosto dele. Quem jogou sabe. Passando ordens, né, para quem, depois da morte dele, ele deixou vários droids, não sei, hologramas, mensagens. Deixou mensagens para saber o que fazer caso o Império caísse. E caiu. E a gente vê que, pelo jogo, que é canônico, ele deixou essas mensagens. Então, no filme, talvez a gente veja isso. Não acredito que seja uma ressurreição, não acredito que seja um fantasma da força, pelo que a gente já discutiu aqui. Então, para mim, é um holograma, uma mensagem gravada dele. Indo muito longe nas teorias, né, a gente chega até em casos citados, assim, que de fato houve alguma coisa no universo expandido, de Siths que conseguiam transportar a alma para outros seres, ou robôs, ou máquinas, enfim, para ele não morrer. Então talvez o Sidious transportou a alma dele para alguém, quando ele caiu lá no reator. Não sei, talvez o Snoke fosse um desses corpos dele. Lá. Talvez o Snoke fosse uma desses corpos temporários. Faria até sentido até na questão da morte dele no Last Jedi. Tipo assim, que seria de propósito pro mestre, pra quem tá treinando, o Kylo Ren, pra que ele matasse. Sim. Então seria só uma ferramenta, então. Até explicaria até isso. Sim, talvez, assim como ele manipulou o Anakin, né, talvez o Palpatine se fez de Snoke, pegou um herdeiro Skywalker, né, e trouxe de novo pro lado da força, que é o Ben Solo. Então talvez ele esteja preparando o Kylo Ren para ser um futuro receptáculo dele, né? Bom, e aí a gente finaliza o trailer, aparece o logo, o título do trailer. Pra mim eu achei horroroso. Ascensão Skywalker. Assim, não que os outros títulos da saga sejam maravilhosos. Por exemplo, eu acho o Império Contra-Ataca, até em inglês é um título ridículo. Tem Empire Strikes Back. Eu acho um título muito besta, né? Muito bobão, assim. Mas a gente cresceu ouvindo, então já é uma coisa... A gente não acha ridículo, a gente acha legal, né? Cresceu ouvindo. Mas, pô, Ascensão Skywalker, eu achei... Olha, eu acho que conseguiu ganhar de Ultimato dos Vingadores. É um subtítulo horroroso, eu não gostei, não. Você gostou? Não sei, cara. A princípio eu achei legal, mas é Rise, cara. Rise, o que mais tem Rise? Tem um jogo chamado Rise. Então é uma coisa interessante aqui no logo, porque no episódio 7 foi o amarelo tradicional, o vermelho no episódio 7 foi um amarelo, o 8 foi o vermelho, e aqui a gente tem um azul, que lembra muito o contorno do Fantasma da Força, né? Pode significar isso, já que a gente vai ter a participação do Luke já confirmada, vai ser um Fantasma da Força. E o azul lembra bastante, pra mim lembra bastante. Acho que então, é uma mensagenzinha subliminar aí, que talvez o Fantasma da Força tenha uma participação bacana nesse filme. Aí teve Yoda no último, né? Que foi legal, pra mim é uma participação ok, é legal ver o Yoda ali. Eu acho a situação que apareceu ridícula, mas é legal ver o Yoda, bonecão de novo. Pô, fizeram boneco. Incrível, foda, muito foda. Mas enfim, a situação que ele aparece é horrível. E então aqui talvez a gente tenha os Fantasmas da Força, talvez a gente tenha o Anakin, finalmente. Que não faz sentido o Anakin não ter aparecido pra ninguém, né? Principalmente pro Kylo Ren. Se ele for o Jedi que retornou, pode até que ele não apareceu. Olha que simples, era só ele aparecer assim, Kylo Ren, oi, eu sou seu avô, tá? Eu não gostava do seu Darth Vader, isso é ruim, não vai pro lado sombrio. E aparentemente ele nunca apareceu pro Kylo Ren, né? Por quê? Não sabe. Se ele aparecer agora, vai ter que dar um bom motivo, igual foi lá o motivo vai que ser deram muito lá. legal, Isso tem que, enfim. Esquece que a gente tá falando do filme. Pô, mas a pessoa se chegar no final do filme, porque pelas frases do Luke, que ele... É pra Rey que ele tá falando aquilo, né? Agora 1000 gerações vivem em você. Quer dizer, o legado tá todo com ela, né? Mas você não tá sozinha, né? Ninguém vai pra sempre, totalmente. Então, já pensou assim, no final do filme fechar com
ela vem do Luke, o Obi-Wan, o Yoda, também isso Windu, cara, dá pra colocar, dá pra fazer tudo. Dá pra pôr, é só pôr. Sabe, toda geração Jedi assim, mano, vai, Nossa, agora é você, sabe, agora é com você. E encerrar 9 filmes assim, cara, lindamente. Dá pra fazer, se os caras tiverem culhão, vai fazer algo do tipo. Faz, mano, já fez o Last Jedi mesmo? Faz aí. Fecha direito, porra. Pô, como é o último, cara, eu sabe, dava uma de fã roxa, assim, colocava tudo que eu sonhei, assim. E lembrando que o cara é um fã. É um fanzaço, cara. Fanzaço. JJ. Meu, JJ, pelo amor de Deus, cara, despiroca, faz tudo, sonha alto, cara. Põe o Anakin e o Luke, põe todo mundo. Se a Leia morrer, põe a Leia junto no final do Fantasma. Faz um negócio legal, cara. Mas, só pra encerrar, a gente tem um detalhezinho com o logo, né? Aparecendo no final do trailer. Da trilha sonora. Você reparou? Eu não tinha reparado, ele me disse. Que é a trilha sonora, mano. Ela começa naturalmente, como se fosse uma trilha sonora de Star Wars mesmo. Só que ele tem uma passagenzinha que é a música tema do Kylo Ren. Justamente quando aparece o Rise Skywalker. Olha lá. Isso fica fizeram questão, né, de colocar a música do Kylo Ren. Sim. Se você colocar junto, põe junto pra você ver. Você vai ver que é a mesma música. Sim, então é modificada, né? Em vez de ela cair num tom, o tom descendo, eles põem ele tan, aí ela cresce, ficando mais positiva, dizendo assim. Sim. Pode ser uma pegadinha pra dizer, ó, o Skywalker em ascensão do título é o Ben Solo, ele vai voltar a ser do bem. Ou pode ser só pegadinha mesmo, colocar ali. Eu não gostaria do Kylo Ren ficar do bem. Acho que depois ele matar o Han Solo, acho que eu não gostaria depois daquela morte, eu não gostaria mesmo. Acho que tinha que ser culhão e fazer o cara ser mal, acabou. Essas foram algumas impressões nossas. No geral, eu gostei do trailer. Tá? Como eu repito, eu não gosto do que a Disney está fazendo com os filmes. Tem um livro, tem os jogos, enfim. Acho que o filme e os erros são muito grandes. Mas esse trailer me empolgou. Sabe? Ele me deu uma segurança maior assim, que um fã de novo está dirigindo, não alguém que se diz fã. E é isso. Parece que vai ser um filme que vai agradar a todos. Acho que ninguém vai sair bravo do cinema. Aparentemente, vamos esperar o próximo trailer, né? Eu costumo dizer pro meu irmão e pro Wesley, assim, que se ele conseguir arrumar o que foi desfeito, né, no Last Jedi, já tá bom. Agora, se ele fizer isso e ainda contar uma história nova, tomara que esse Rise seja alguma coisa interessante, bem contada. Sim. Então, pra mim, é o melhor dos 3 filmes. Cara, palavras do diretor. Esse é o filme que amarra os 9. Os 9. A gente tá falando de, internamente, de o quê? 50 anos de história? Ou mais, né? Ou mais. Desde 77, mano. Então, a gente tem um filme muito importante aí pela frente, né? Pra gente que é fã, a gente que adora esse negócio, como é que a gente seja jovem, né? Cara, é a chance do cara fazer um puta filme. Não é pra ter vergonha, cara. Faz o negócio mais louco que você achar. Mas joga longe, joga alto, sabe? Sem medo de ser feliz, cara. Não é hora. Não é um filme pra você ficar com medinho. Pra você fazer um negócio resguardadinho ali, envergonhar. Não, seja fã. Faz. Espero que o JJ faça um negócio muito legal, cara. JJ, eu sei que você tá assistindo a gente. Confiamos em você, hein? Faça. Do it! Faça! Valeu, obrigado. Até a próxima. Tchau.